Pessoal, nesse vídeo vou responder a seguinte questão. O Bradesco ele serve para uma carteira de longo prazo focada em dividendos? Ele tem as características básicas para compor uma carteira previdenciária? Essa análise será construída com base em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é o nível de qualidade. Então, ativo para compor uma carteira de investimentos de longo prazo, ele tem que ter altos níveis de qualidade. Nós vamos ver se o Bradesco ele preenche esse requisito. O segundo ponto é o nível de remuneração. O Bradesco ele tem capacidade de gerar uma renda passiva satisfatória no longo prazo. Ele conseguiu entregar nos últimos anos um retorno muito acima da renda fixa. Então, não adianta uma empresa ter altos níveis de qualidade como a Ambev e entregar um retorno pífio. Você tem que conseguir aliar altos níveis de qualidade com uma boa taxa de retorno. E será que o Bradesco ele também preenche esse requisito? O terceiro pilar que nós vamos avaliar para saber se o Bradesco ele pode ou não compor um portfólio de investimentos de longo prazo é justamente o nível de risco. Então não adianta você ter um ativo na sua carteira que tem altos níveis de qualidade, que entrega um bom retorno, mas que tem um elevado nível de risco. É muito importante para que você consiga ter tranquilidade a longo prazo, você ter ações resilientes que geram confiança para você, porque isso vai entregar não só um retorno financeiro, mas também um bem-estar psicológico. E por fim, eu vou dar meu parecer pessoal se eu considero ou não esse ativo interessante para uma carteira de investimentos de longo prazo. Lembrando que nada do que eu disser nesse vídeo se trata de uma recomendação de compra ou venda de ativos. A nossa intenção aqui é trazer informação relevante para que você mesmo realize as suas análises. E se eu te ajudar, pessoal, peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscrevendo no canal, deixando seu like e também um comentário. A gente precisa de uma ação para compor um portfólio de investimentos de longo prazo que vai se manter durável ao longo do tempo. A ação ela tem que ter características qualitativas que vão permitir que ela passe por momentos de crise de maneira mais tranquila e até mesmo utilize esses momentos para crescer. Um ponto de destaque bastante interessante dentro desse quesito, pessoal, é o fato de, mesmo em meio à alta na taxa dos juros americano, o Bradesco ele vem comprando instituições financeiras tanto no México quanto nos Estados Unidos. Então ele aumentou a fatia dele dentro do Banco da Flórida e adquiriu recentemente uma instituição financeira no México. Então empresas com elevados critérios qualitativos, elas podem utilizar os momentos de crise como um momento de elevada alta na taxa dos juros e até mesmo um momento de instabilidade política e econômica para dar início a um crescimento inorgânico. E é exatamente isso que a gente tem visto o Bradesco fazer. Outro ponto-chave para a gente analisar o Bradesco através da ótica dos níveis qualitativos é justamente analisando o histórico da lucratividade do banco ao longo das últimas décadas. Então é difícil você encontrar em bolsa de valores uma ação que vai entregar uma lucratividade tão resiliente assim. Quando a gente compara a lucratividade do Bradesco com a lucratividade do Banco do Brasil, a gente percebe que o Banco do Brasil ele também é um banco bastante lucrativo. Entretanto, não é um ativo que entrega um crescimento tão robusto na lucratividade, quando a gente compara, é claro, aqui com o gráfico do Bradesco. Tá? Outro ponto que reforça os níveis de qualidade do Bradesco é justamente o fato do banco ele trabalhar com a margem líquida relativamente elevada, considerando as margens do setor. Isso aqui é importante, pessoal, porque a margem líquida é justamente o percentual da receita que o banco ele consegue transformar efetivamente em lucro líquido. E a gente vê que o Bradesco ele consegue manter essa margem elevada durante boa parte dos anos ao longo da última década. Se a gente pega aqui a fotografia do momento, a gente percebe que atualmente o Banco do Brasil ele realmente está com a margem líquida bem mais elevada que a do Bradesco e ele tem entregado também um retorno sobre patrimônio líquido muito maior, tá? Mas essa é a fotografia do momento. Quando a gente pega aqui a visão de longo prazo, né, e considera a taxa de retorno na última década, a gente percebe como o Bradesco ele ofereceu uma rentabilidade bem acima do Banco do Brasil, né? Considerando o fato do Banco do Brasil ele passar boa parte dos anos ao longo da última década com a margem líquida próxima da casa dos 8%, enquanto aqui no Bradesco a gente tem uma margem aqui superior a 14%. De antemão é preciso destacar que rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. Entretanto, quando a gente analisa que o gráfico de proventos do Banco do Brasil e compara com o gráfico de proventos do Bradesco, a gente percebe que o Banco Bradesco ele ofereceu uma estabilidade muito maior no pagamento de dividendos na última década. Né? Em contrapartida, o Banco do Brasil ele teve uma retração bastante severa nos seus dividendos, tanto no ano de 2007, 2008, 2016 e 2017, que foram justamente nas duas principais crises da última década. Tá? Só que a partir de 2017, o banco ele praticamente ele se transforma da água para o vinho, então melhora demais os seus níveis de eficiência e vem entregando atualmente um dividendo excelente. Entretanto, pessoal, o Bradesco ele é um banco que ele tem uma estabilidade maior no pagamento de proventos. A gente percebe que durante as crises oscila também, como aconteceu no ano de 2007 e no ano de 2016. Porém, a gente percebe que rapidamente ele consegue normalizar esses níveis de proventos.
Pessoal, porém, quando a gente fala de remuneração, um fator que normalmente fica de fora da equação da maioria dos investidores e dos analistas é justamente aqui o fator da bonificação. E ele precisa sim ser considerado, porque ele gera um impacto muito significativo na sua renda passiva a longo prazo. Hoje a principal crítica feita em relação às ações do Banco Bradesco é o fato do banco bonificar demais e com isso aumentar muito a sua base acionária. Isso fica muito claro quando a gente analisa aqui o gráfico do lucro por ação. Então você pega o lucro do banco e divide pelo número de ações, tá? Com isso a gente percebe que esse lucro por ação vem caindo ao longo dos anos. E por que isso acontece? Primeiro ponto é porque sim, ele aumenta bastante a base acionária. Então, como tem muitas ações disponíveis no mercado, esse lucro é dividido por uma quantidade cada vez maior de ações e por isso acaba entregando um lucro por ação menor no longo prazo. Entretanto, quando você considera o fator da bonificação aliado aos dividendos, você consegue resultados impressionantes no longo prazo. E para evidenciar isso para vocês, eu fiz um estudo detalhado aqui do investimento de R$100 mil nas ações do Banco Bradesco no ano de 2009. E esse investidor, pessoal, ele faz o carrego da ação ao longo dos últimos 14 anos, tá? Reinvestindo, é claro, todos os dividendos. Então esse investidor ele não faz aportes recorrentes, ele só utiliza os dividendos recebidos para comprar mais ações no final de cada ano. E uma coisa que ficou bastante evidente para mim nesse estudo é que ações que bonificam, elas aumentam demais a participação acionária do investidor dentro do patrimônio líquido do banco, tá? Então esse investidor aqui, ele saiu de 7.326 ações em janeiro de 2009 e vai chegar em julho do ano de 2023 com 43.771 ações. Então ele teve um crescimento de 500% na participação patrimonial dentro do banco. E qual que é o reflexo dessas bonificações aqui no crescimento dos proventos desse investidor? Lembrando que aqui tem duas forças agindo para multiplicar o patrimônio desse investidor, né? A primeira delas é a bonificação que ele vai recebendo do banco e a segunda é a recompra de ações. Então utiliza os dividendos de cada ano para comprar o máximo de ações, então ele consegue sim acumular uma participação acionária bastante grande a longo prazo, tá? E quando a gente olha para os dividendos recebidos a cada ano, a gente percebe que no início esse camarada aqui não recebe quase nada, né? Então recebe 5 mil, 6 mil, 9 mil, 8 mil. Entretanto, né, com o crescimento da participação patrimonial e os lucros do banco se mantendo estáveis, você consegue ter sim um crescimento bastante substancial da sua renda passiva. Então esse investidor ele começa a receber aqui 16 mil reais no ano de 2017, 20 mil reais no ano de 2018. No ano de 2019, esse investidor recebe 40.711 reais. No ano de 2020, a gente sabe que em decorrência da pandemia, o Bradesco pagou um pouco menos. Com isso, o dividendo caiu para 17.989. No ano de 2021, ele recebe 29 mil. No ano de 2022, 14 mil. E agora, em 2023, ele já recebe algo na faixa dos 30.408. Então, foi um ano no qual o Bradesco nem pagou um dividendo tão expressivo assim. E mesmo assim, esse investidor acabou recebendo aqui 30 mil reais que ele utiliza para comprar mais ações. E no final das contas, quando a gente considera o retorno real desse investidor, o Bradesco transformou 100 mil reais em 629 mil reais, tá? Isso nos dá um retorno aqui de 529% em cima do capital inicial investido, contra 245% do CDI no mesmo período. Então o banco ofereceu um retorno aqui 2 vezes maior que o CDI e a tendência, pessoal, é que essa renda passiva ela deve continuar crescendo, porque como eu falei para vocês, o banco ele está passando por um momento um pouco complicado, tanto que ele está sendo negociado aqui bem abaixo do seu preço sobre o lucro histórico e também bem abaixo do seu PVP histórico. Isso porque ele vem passando por uma crise de crédito que ele já está trabalhando para reestruturar. O que a gente deve esperar é que com a normalização do preço das ações, ou seja, ele voltando para os seus patamares tradicionais de preço sobre lucro e preço sobre o valor patrimonial, a gente está falando aqui de uma ação que deveria estar custando algo em torno de R$19 e hoje está sendo negociada a R$14,38. Então as perspectivas são positivas para o Bradesco no médio prazo. Pessoal, então a gente viu que através da ótica da qualidade, o Bradesco é um banco que ele tem sim elevados níveis qualitativos. Através da ótica da remuneração, a gente viu que o banco ele consegue entregar uma renda passiva crescente a longo prazo, principalmente quando você considera a bonificação e o reinvestimento dos dividendos, uma renda passiva que só vai crescendo ano a ano. A gente tem que analisar os fatores de risco. Isso porque uma ação que vai compor um portfólio previdenciário é uma ação na qual você vai permanecer comprado ao longo de décadas. E essa ação ela tem que ter um risco relativamente baixo para que você consiga de fato se sentir confortável em ter uma parte muito substancial do seu patrimônio naquele ativo, tá? Então esse é um fator que muitas pessoas desconsideram, tá? Então você tem que tentar aliar a qualidade, o nível de rentabilidade e também o nível de risco, tá? E nesse sentido, pessoal, o Bradesco ele é de fato aqui um banco que se destaca, né? Tanto que o próprio Morgan Stanley acaba escolhendo o Bradesco como seu banco favorito para essa fase de flexibilização monetária. Ou seja, ele é a principal escolha do Morgan Stanley para enfrentar essa fase agora de cortes na taxa dos juros. E por que ele escolheu especificamente o Bradesco?
Bom, pessoal, quando acontecem os cortes na taxa Selic, as empresas financeiras, principalmente os bancos, eles acabam sofrendo um pouco, porque a sua margem líquida de juros ela começa a ser comprimida, tá? Então os spreads bancários eles começam a diminuir com o tempo. E quando a gente pega os períodos de flexibilização monetária que aconteceram no passado, a ação que menos sofreu com esses cortes foi justamente o Banco Bradesco. Basta a gente olhar aqui o gráfico da lucratividade do banco, que isso fica bastante evidente para nós. Então a gente olha aqui para a crise que aconteceu no ano de 2016, a gente percebe que o banco teve uma retração aqui muito suave, pessoal. Ele rapidamente consegue retomar os seus padrões de lucratividade. Então essa retomada rápida do banco, mesmo em cenários adversos, evidencia que o banco tem sim elevados níveis de resiliência. E isso acaba contribuindo para uma carteira mais forte, uma carteira mais sólida de investimentos de longo prazo. E é por isso que quando você acaba associando a qualidade, o risco e o nível de retorno, você acaba encontrando no Bradesco sim uma excelente ação para compor um portfólio de investimentos diversificados de longo prazo. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se eu te ajudei, me ajuda também. Deixa o seu like, um comentário para me ajudar e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.